Prezados alunos, iniciando então mais um bloco de aula da disciplina de Operações Imobiliárias do curso de TTI do ITED, ressaltando sempre a titularidade dos direitos autorais dessas aulas pertencentes ao ITED. Vamos seguir falando do trabalho do corretor de imóveis. No bloco anterior, nós finalizamos dizendo que a essência do trabalho do corretor de imóveis é a intermediação imobiliária. Mas o que é intermediar? O que é o corretor de imóveis intermediar transações, negócios imobiliários? A intermediação nada mais é do que a aproximação de partes contratantes para que determinado negócio seja firmado, seja estabelecido. Isto é, de um lado, há uma das partes contratantes que aciona o corretor de imóveis para que o corretor de imóveis ele busque alguém para comprar o imóvel, para que ele busque alguém para vender um imóvel, para que ele busque alguém para a troca de um imóvel, para que ele busque alguém para que um imóvel seja alocado, enfim. A essência então desse trabalho é a aproximação das partes contratantes, tá? E especificamente com relação a esse trabalho, lembrem do que eu falei dos artigos do Código Civil, eles são muito importantes. O artigo 723 do Código Civil, ele diz assim: o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança e do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Note, então, que não é eu, Ismael Oliveira, que estou dizendo que você, corretor de imóveis, tem que ser prudente, que você tem que ser diligente, que você tem que prestar todas as informações, que o seu trabalho, enfim, deve ser eficiente, sob pena de perdas e danos. Não sou eu que estou dizendo isso. É a lei que diz. Então, essa responsabilidade civil pelo trabalho que você, corretor de imóveis, presta aos clientes, decorre da lei, especificamente daquilo que está previsto no artigo 723 no Código Civil. Daí porque, quando determinada transação imobiliária dá errado por culpa do corretor de imóveis, é esse o artigo que é invocado para se falar, para se estabelecer a responsabilidade civil do corretor de imóveis em devolver dinheiro, em reparar prejuízo, enfim, em solucionar aquele impasse que, por uma desídia de trabalho, por uma omissão, por uma imprudência, por uma imperícia, enfim, foi causado, tá? Nesse sentido, aqui já é eu que recomendo, como um aspecto prático da atuação do corretor de imóveis, para que ele não incida aqui na responsabilidade que é prevista pela violação do disposto nesse artigo 723 do Código Civil. Eu recomendo que o corretor de imóveis, antes de qualquer coisa, ele verifique a veracidade e a validade dos documentos do imóvel, dos contratantes, e que ele providencie as certidões referentes à transação. Note, as certidões referentes à transação. Eu não estou falando apenas de certidões do imóvel, tá? Por que eu estou falando de que o corretor de imóveis providencie as certidões referentes à transação? Eu falei aqui que o corretor de imóveis ele deve verificar os documentos do imóvel e os documentos dos contratantes. Isso porque, mais lá na outra disciplina de direito, só para vocês entenderem, a gente vai ver que a parte que é casada,
ela não pode vender, não pode alienar um bem imóvel sem o consentimento, sem a anuência do cônjuge, exceto se o regime de casamento for o regime de separação total de bens. Nessa hipótese, não há necessidade de o cônjuge daquela parte que está negociando assinar um contrato de compra e venda, mas fora disso é necessário. Daí porque é importante você saber se o teu cliente, qual é o estado civil dele, se é solteiro, se é casado, justamente porque a inobservância dessa exigência legal, inclusive prevista expressamente no Código Civil, é causa para a anulação desse contrato. Aquele cônjuge que não participou, que não deu a sua anuência no contrato, pode posteriormente pedir a anulação desse contrato de compra e venda que você, corretor de imóveis, teria então intermediado. Então, é tão importante quanto você levantar os documentos referentes à situação do imóvel, a certidão do registro de imóveis, para saber se o imóvel realmente está no nome do seu cliente, para saber se o imóvel ele tem ou não alguma restrição, algum ônus decorrente de hipoteca, de alienação fiduciária, de indisponibilidade judicial de bens, de penhora de bens. É importante você também verificar qual é a situação do seu cliente, tá? E não apenas com relação ao estado civil, mas também com relação à situação dele de dívida, situação judicial. Porque se esse seu cliente ele já estiver sendo judicialmente processado por um débito trabalhista, por um débito, enfim, se ele estiver sendo judicialmente demandado em uma ação que no final das contas vai culminar na responsabilidade dele de pagar um determinado valor a alguém, a alienação desse imóvel, estando o processo em curso, configura fraude contra credores. E se já houver a sentença estabelecendo qual é o valor que tem que ser pago, a alienação, a venda do imóvel, nesse cenário, configura crime de fraude à execução, além da possibilidade de um negócio ser declarado desfeito judicialmente pela fraude à execução. Então, é importantíssimo que se levante todas essas informações, tá? Isso é obrigação do corretor de imóveis fazer, seguindo a orientação do que determina o artigo 723, que ele deve ser prudente e diligente no exercício do seu mistério, no exercício do seu ofício, no exercício da sua profissão, tá? E acima de tudo, o corretor de imóveis, no exercício da profissão, ele deve buscar observar sempre o Código de Ética Profissional. O Código de Ética Profissional, previsto através da Resolução 326 de 1992 do COFES, grave essa informação e acesse, leia essa resolução, tá? Ela é um manual daquilo que o corretor de imóveis pode e daquilo que ele não pode, daquilo que ele deve e daquilo que ele não deve fazer, tá? A resolução, então, ela traz a resolução 326 de 92, que é o Código de Ética Profissional, ela traz, então, toda a regulamentação da conduta ética profissional do corretor de imóveis. Como eu já disse, elencando obrigações, proibições e também responsabilidades, tá? Então, o corretor de imóveis ele deve, além de estar alinhado com a lei que regulamenta a profissão e o decreto, tá? O corretor e também com relação ao disposto no Código Civil, o corretor de imóveis deve ter sua atuação profissional pautada no Código de Ética Profissional, a Resolução 326 de 1992 do COFES. Ao lado dessa resolução, nós temos também o Código de Processo Disciplinar, tá? A Resolução número 146 de 82, que traz as normas de apuração e processamento de eventuais infrações disciplinares que sejam cometidas pelo corretor de imóveis. O Código de Ética Profissional e o Código de Processo Disciplinar, eles são especificamente abordados
na disciplina de Relações Humanas e Ética Profissional, tá? Então, nessa ocasião, a gente não vai se estender falando das condutas, daquilo que pode, daquilo que não pode, exceto aquilo que seja genericamente previsto, tá, na lei, no decreto, no Código Civil, deixando então a análise detalhada dessa parte ética profissional para a disciplina de Relações Humanas e Ética, ok? Falando especificamente do contrato de corretagem, é importante a gente dedicar uma atenção. O contrato de corretagem de imóveis, ou de intermediação, ou de prestação de serviços, como eu disse anteriormente, é um instrumento que formaliza o ajuste entre o cliente que está acionando o corretor de imóveis e o corretor de imóveis, ressaltando que não é só o vendedor, alguém que quer vender o imóvel, que procura o corretor de imóveis, tá? Não é só o proprietário de um imóvel que quer alugá-lo, que procura e aciona o serviço do corretor de imóveis, tá? É possível que alguém que queira comprar o imóvel contrate o serviço do corretor de imóveis para conseguir um bom imóvel para a sua aquisição. É possível que alguém que deseje alugar um imóvel contrate também um corretor de imóveis para que atenda de forma satisfatória a essa finalidade, tá? Já que o papel do corretor de imóveis não é vender, não é alugar, mas intermediar o negócio imobiliário, tá? Então, esse serviço de intermediação imobiliária, ele inicia com o contrato de corretagem. O artigo 722 do Código Civil a respeito do contrato de corretagem, ele diz o seguinte: pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. É justamente isso que é, então, a contratação, a corretagem de imóveis. Uma pessoa que não tem vínculo nenhum com a outra, através de uma prestação de serviço, através de qualquer outra relação jurídica aqui de dependência, de um mandato. O mandato é uma procuração, né? Se obriga a obter para a outra um negócio imobiliário de acordo com as instruções que recebe, tá? Essa é a definição então legal aqui que o artigo 722 do Código Civil dá ao contrato de corretagem de imóveis. Os requisitos de validade desse contrato de imóveis, ele passa por aqueles que estão genericamente previstos no artigo 104 do Código Civil, quais sejam que as partes que firmam esse contrato devem ser capazes, ou seja, é necessário agente capaz, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, tá? Que a forma seja prevista ou que não seja vedada em lei, tá? Objeto lícito, possível, determinado, nós estamos falando aqui da questão do bem que está sendo vendido. Por exemplo, um imóvel que se encontra alienado fiduciariamente, ele é um objeto que ele não possui possibilidade jurídica de negociação, tá? Um imóvel na lua, ele não possui possibilidade fática, tá? Não possui possibilidade de fato de ser negociado. E assim sucessivamente, tá? Então, atente-se que o contrato de corretagem de imóveis, como os contratos em geral, ele demanda que seja firmado por agente capaz, que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável e que ele seja previsto em lei ou que não seja vedado em lei, tá? Trata-se de um contrato bilateral, por quê? Porque há aqui o estabelecimento de obrigações de ambas as partes, tá? Há uma obrigação por parte do contratante, há uma obrigação por parte do corretor. É um contrato oneroso porque
nós temos aqui as obrigações reciprocamente interligadas, de modo que só há o dever de pagar se houver a prestação de serviço, só há a prestação de serviço se houver o pagamento e assim sucessivamente, tá? É um contrato comutativo porque todas as obrigações elas já são ali devidamente estabelecidas, esclarecidas de ambas as partes, um contrato típico porque ele tem previsão legal, tá? É também um contrato consensual. Esse contrato ele pode ser ajustado de acordo com o livre-arbítrio, com a livre convenção das partes, e é um contrato que, de uma maneira característica, ele pode ser também não formal. Nós dizemos que é um contrato não formal porque esse contrato de corretagem, como eu já disse, ele pode ser estabelecido verbalmente apenas de boca, ok? Falando ainda do contrato de corretagem de imóveis, a resolução número 5 de 1978 do COFES, no artigo 1º, ela detalha especificamente o que deve conter, quais são os elementos que devem ser indicados no contrato de corretagem de imóveis. Diz então a disposição regulamentar no artigo 1º: toda e qualquer intermediação imobiliária será contratada obrigatoriamente por instrumento escrito, que incluirá, dentre outros, os seguintes dados: nome e qualificação das partes, tá? Individualização e caracterização do objeto do contrato, o imóvel tem que estar ali todo detalhado, o preço e condições de pagamento da alienação ou da locação, dados do título de propriedade declarados pelo proprietário. Aqui a gente está falando dos dados de registro no cartório de imóveis, qual é a matrícula, qual é a folha, tá? Qual é o livro. Menção da exclusividade ou não, ok? A remuneração do corretor e a forma de pagamento, o prazo de validade do instrumento, qual é o prazo que é dado para o corretor de imóveis iniciar e concluir aquela aproximação para o negócio imobiliário, se 6 meses, se 1 ano, ou se por prazo indeterminado, até conseguir, né, o negócio. E prevê ainda que se indique autorização expressa para receber ou não sinal de negócio, tá? Um contrato de corretagem, então, senhores, ele é perfeitamente delineado, ele é perfeitamente redigido quando ele apresenta todos esses elementos. Note que aqui a resolução diz assim: ela deverá ser, que a intermediação imobiliária deverá ser obrigatoriamente contratada por escrito. Pois é, isso aqui é o que diz a resolução, tá? Mas, à medida que há a prestação de um serviço devidamente comprovado, não é o fato de não haver um contrato escrito que será impeditivo de o corretor de imóveis, inclusive pela via judicial, pleitear o valor decorrente do serviço que foi prestado. Isso porque a parte que o contratou verbalmente não pode se beneficiar da ausência de um contrato escrito quando no mérito, quando no particular o serviço ele foi prestado segundo os interesses dessa parte contratante, tá? Só que, como eu disse no início da aula, inclusive no bloco anterior, a presença de um contrato escrito ela é suficiente para evitar vários problemas, ok? Então, senhores, no exercício aqui da profissão, tá? Algumas recomendações importantes eu tenho a fazer aos senhores. Vamos a elas, mas pelo aspecto prático, para fins de garantir a vocês segurança jurídica e evitar problemas. Uma delas é a seguinte: que o corretor de imóveis, ao prestar o serviço, ele tenha um relatório de atividades e fichas de atendimento, tá?
para que ele apresente ao contratante para os fins de comprovar as atividades que ele está executando e assim garantir o direito de receber os honorários, tá? Isso é previsto especificamente na Resolução 5 de 78 do COFES, no artigo 2º, tá? A mesma resolução que diz como que tem que ser feito o contrato de corretagem de imóveis, tá? E aqui no particular são documentos, o relatório de atividades e as fichas de atendimento que vão comprovar que realmente você está trabalhando, que você realmente está prestando um serviço àquele cliente que o contratou. Daí porque é devida a sua remuneração. Daí porque é devida a remuneração pelo serviço que você prestou, tá? Uma outra dica, dentro do que eu falei anteriormente, é verificar qual que é a situação civil do cônjuge do cliente que o contratou, da parte que está assinando o contrato. Isso por conta das disposições, das restrições, melhor dizendo, que são aplicadas com relação aos direitos reais. Isto é, no caso, a impossibilidade de alienação, de venda de um imóvel por uma pessoa que é casada em regime de comunhão universal ou regime de comunhão parcial de bens sem assinatura, sem anuência do cônjuge, tá? Uma outra dica e recomendação importante que eu faço a vocês é a seguinte, é a de inserir no contrato, tá, uma cláusula prevendo uma multa pela rescisão antecipada do contrato, garantindo aí uma compensação pelo trabalho que for despendido. Imagina que alguém chega e firma com vocês um contrato de corretagem de imóveis por 12 meses. E aí quando é no terceiro mês a pessoa chega e diz assim, eu não quero mais o serviço, sendo que nesses 3 meses você visitou o imóvel, vistoriou, você levou pretendentes no imóvel, atendeu, anunciou, enfim, você prestou todo um serviço. Só que não é assim que as coisas elas se resolvem. Você pode vender muito rápido, mas pode levar um certo tempo, de acordo com o mercado, com as necessidades, enfim, tudo isso. Então, como que fica a remuneração por esses 3 meses de trabalho? Ou 6 meses, enfim. Nesse caso, esse trabalho que foi despendido, ele vai ser ali compensado com uma multa, tá? Que é aplicada no caso de rescisão antecipada, principalmente se o corretor de imóveis não der causa ao motivo da rescisão antecipada do contrato, tá? Uma outra dica eu já havia dado anteriormente essa dica, já havia passado essa orientação a vocês, é que seja inserido no contrato a cláusula de exclusividade. A cláusula de exclusividade, como eu já disse, ela visa garantir a remuneração, tá? Caso o negócio se realize sem a mediação do corretor de imóveis, eu ainda vou tratar especificamente disso, tá? É o que está lá no artigo 726 do Código Civil. E, de acordo com a Resolução 458 de 1995 do COFES, no artigo 1º, um dos requisitos para que se faça anúncios públicos, tá, é justamente a existência da cláusula de exclusividade no contrato de corretagem. Outra coisa, evitem também simples autorizações de venda, contrato verbal, situações relacionadas a uma informalidade, justamente para que todos os direitos, todas as obrigações do cliente contratante, suas como corretor de imóveis, estejam ali devidamente delineadas, devidamente especificadas, para que no final você não tenha problema para receber a remuneração pelo seu trabalho. Falando de remuneração,
do corretor de imóveis, a remuneração do corretor de imóveis, ela é popularmente conhecida como comissão, tá? O corretor de imóveis, pelo trabalho que presta, ele recebe a comissão. A comissão, ela é paga por quem? Pelo vendedor, pelo comprador? Ela é paga pela parte que contrata o corretor de imóveis. Se for o vendedor, o que contratar os serviços do corretor de imóveis, é o vendedor que vai ter que pagar essa comissão. Se for o comprador que contratar o corretor de imóveis, é o comprador que vai ter que pagar essa comissão, tá? Sempre que esse pagamento ele vai ocorrer sempre que o contrato cuja intermediação se busca, ele for alcançado, tá? Ou quando esse contrato ele for firmado, ele for alcançado e houver ali o arrependimento das partes. Notem, aqui a comissão do corretor de imóveis ela vai ser devida se o negócio para o qual ele foi contratado para conseguir ele for concluído, se foi uma compra e venda, da feita que houve a assinatura do contrato, o negócio está ali devidamente finalizado. Ou o contrato foi finalizado, mas depois de finalizado com a assinatura, uma das partes ou ambas resolveram desfazer o negócio, se arrependeram, resolveram desistir do negócio. Nesse caso, tendo sido já o contrato assinado e, portanto, alcançado o objeto da intermediação imobiliária, a remuneração do corretor de imóveis ela é devida. É o que prevê o artigo 725 do Código Civil, tá? Pois bem, o corretor de imóveis, nesse particular aqui, ele deve receber de uma única parte, tá? Notem, salvo se houver ajuste expresso em sentido contrário. Aqui eu estou trazendo uma disposição que está lá no artigo 4º do Código de Ética Profissional, porque nós estamos aqui abordando detalhadamente a parte da remuneração do corretor de imóveis e existem aquelas situações de o corretor de imóveis, ele tem aqui uma cartela de imóveis para venda, tá? E ele tem um outro cliente que o contrata para conseguir uma venda, para conseguir uma compra para ele, tá? Para conseguir um imóvel que ele adquira. E aí ele apresenta um desses imóveis para o qual ele já foi contratado pelo vendedor e apresenta para o comprador. Nesse caso, em que vendedor e comprador são clientes do mesmo corretor, faz-se a indagação. E aí, quem é que paga essa comissão? Tá? Os dois pagam? Pela lógica, são serviços separados, são contratos diferentes, entendeu? A interpretação seria essa. Agora, para que se evite qualquer contestação desses pagamentos, é importante que isso esteja devidamente expresso, tá? No contrato de corretagem de imóveis, tá? Tanto no contrato de corretagem de imóveis lá do vendedor, como no contrato de corretagens do comprador. Daí porque a importância de que haja o contrato escrito, porque numa situação como essa, uma das partes pode querer se eximir de pagar a sua parte, dizendo, não, mas o Código de Ética diz que você só pode receber de uma única parte, não pode receber dos dois, tá bom? Então, é bem importante estar atento nessas questões. Ainda falando do Código de Ética Profissional, é importante verificar, é importante que o corretor de imóveis ele esteja atento com o percentual, com o valor de cobrança, porque se ele cobrar acima, ele pode ser enquadrado numa infração disciplinar, prevista lá no artigo 6º, inciso 3 do Código de Ética Profissional, que é a cobrança de overprice, a cobrança acima do preço, tá? E se ele cobrar abaixo, desvalorizando o trabalho dos demais corretores de imóveis como um todo, pode haver aqui a incidência na infração prevista no artigo 6º, inciso 5 do Código de Ética Profissional, que prevê a responsabilidade disciplinar do corretor de imóveis pela cobrança
em desacordo com a tabela. Ok?